Pessoal, boa tarde. Sétimo ano. Ontem, a gente tinha parado aqui nessa parte, eu deixei aqui, eu nem apaguei, porque eu sabia que a gente vinha ter um encontro agora, eu nem pensava que era a primeira aula, né? Que é a minha primeira aula, no caso. Então, eu vou deixar aqui para que eu explique, e depois eu vou apagar para a gente registrar, né? Nossa aula hoje é a aula de número 58, né? São 23, não é isso? E aí eu peço para vocês colocarem a frequência de vocês, certo? Então, vamos lá, pessoal. Ó. A gente, para fazer o estudo dos termos de uma equação, a gente precisa situar essa equação em duas partes, tá certo? A primeira parte que eu coloquei aqui é a parte antes da igualdade, certo? Então, aqui eu tenho a igualdade, né? Tudo que tiver antes da igualdade, a gente vai chamar de primeiro membro, certo? E o que tiver depois da igualdade, a gente vai chamar de segundo membro, tá certo? Então, aqui, eu coloquei essa minha equação do primeiro grau aqui, considerando a letra M e a letra N pertencente ao conjunto dos racionais. Então, aqui pode ser qualquer número, certo? Um número decimal, um número, no caso decimal exato, um número forma de fração, um número negativo e um número positivo, né? Pode ser natural, inteiro, certo? Então, irracional. Então, o que acontece? Ó? Eu peguei esses exemplos aqui que eu coloquei na outra parte, que foi a definição de equações, eu coloquei 4 exemplos de equações, mas eu não fiz o estudo dos termos. Então, agora a gente vai fazer o estudo dos termos destas daqui que eu já tenho aqui, tá certo? Então, ó, quando você pegar uma equação dessa, por exemplo, e ele pedir quais são os termos quais são os números que vão pertencer ao primeiro membro e qual é o número que vai pertencer ao segundo membro. Aí você vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar tudo que está antes da igualdade, isso aqui, e você vai dizer que isso aqui é o primeiro membro. E depois você vai pegar o que está depois da igualdade e vai dizer que isso aqui é o segundo membro. Ou seja, 5x mais 10 pertence ao primeiro membro. E o zero pertence ao segundo membro. Nesse meu primeiro caso aqui. Tá certo? Esse é o meu primeiro caso. Aqui, ó, eu vou ter o primeiro membro, ó, antes da igualdade. Aqui é meu primeiro membro. E esse 500 que está aqui, depois da igualdade, é o meu segundo membro. Ou seja, y sobre 22 pertence ao primeiro membro. E o número 500 pertence ao segundo membro. Certo? Aqui a mesma forma. Esse termo aqui, a gente vai chamar de primeiro membro. E esse termo aqui, que é só o número 100, segundo membro. Certo? Então, o que eu tenho aqui no primeiro membro? 0,5 mais e menos 8. O que eu tenho aqui no segundo membro? O 100. Aí aqui é interessante que eu tive uma inversão aqui da variável. Antes a variável vinha sempre do lado esquerdo, né? Ó, percebe? E do lado direito, que era o segundo membro, vinha a letra, o número sozinho, né? Agora aqui não, ó, o número veio do lado esquerdo, antes da igualdade. Mas mudou? Não, aqui continua sendo o primeiro membro.
E esse aqui agora continua, aliás, esse aqui que está nessa posição, continua sendo ainda o segundo membro. Não importa se eu mudei aqui não, certo? A ordem. Então, o primeiro membro, por isso que eu disse, ó, o primeiro é tudo que vem antes e o segundo é tudo que vem depois, tá certo? Então, vocês aproveitem e anotem aqui essa parte aqui, né? Se deu tempo ontem, você anota isso aqui, ou tira o print, aí coloca aí cada termo que a gente classificou, né? Cada parte, primeiro e segundo membro, tá bom? É por enquanto vocês fazem isso aí, eu vou dar uma olhada aqui, como é que tá aqui vocês aqui na frequência, certo? Então, identificar o que está pertencendo ao primeiro e ao segundo membro não é difícil não, certo? É só questão de ordem mesmo. Pode ir já, pessoal? Ok aí? Só está dizendo que pode ir, pode ir. Vou apagar então, certo? Vamos dar aqui, vamos dar continuidade aqui essa questão dos termos, né? Então, como é que eu vou cobrar isso aqui? Eu vou cobrar assim, ó. Então, veja bem aqui. Vou colocar aqui a questão, parte da aula de hoje, certo? Questão 23. Falei 50 aí. Né? Então, pessoal, ó, na continuação, né, desse exemplo que a gente está fazendo aqui, dessa explicação aqui, como é que eu vou pedir? Ó? Então, vejamos aqui o exemplo. Vejamos um exemplo. Então, como é que eu vou cobrar isso, certo? Vou cobrar assim. Como é que o livro também está reportando, está cobrando esse tipo de conceito? Ele está trazendo o seguinte, ó. Determine o primeiro e o segundo membros das equações abaixo. Certo? Aqui ficou meio apertado, deixa eu trazer um pouquinho para cá. Membros. Melhor. Então, pessoal, ó, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse exemplo aqui, ó. 5x menos 6 igual a 15. Certo? Então, quem vai ser o primeiro membro? E quem vai ser o segundo membro? Então, o primeiro membro vai ser nada mais, nada menos que esse valor aqui, ó, que está antes da igualdade. Então, vai ser 5x menos 6. Certo? E o segundo membro vai ser esse valor aqui que está depois da igualdade, 15. Ó. Pronto, você responde só assim. Tá? Aí eu vou colocar outro exemplo aqui.
x menos 8 igual a 10 mais 5x. Quem é o primeiro membro? Vai ser x menos 8. É esse camarada aqui, ó, tá aqui. Antes da igualdade. Eu sempre pego a igualdade como referência, né? Ó. É? E quem é o meu segundo membro? 10 mais 5x. 10 mais 5x. Correto? E o último aqui, só para encerrar. 0 é igual a 3x mais 6. Quem é meu primeiro membro? O primeiro membro é que está antes da igualdade. É só o número 0. Vai ser 0 aqui, ó. O primeiro membro é só o número 0. E o meu segundo membro? Vê que, perceba que eu inverti aqui, né? O meu segundo membro vai ser 3x mais 6. 3x mais 6. Pronto. Eu acho que deu já é suficiente para você ter ideia de como é que a gente vai abordar essa temática aqui, essa parte desse conceito de termos de uma equação, certo? Fiz 4 exemplos lá, mais 3 exemplos aqui, são 7 exemplos. Não é suficiente, acredito que vocês não têm nenhuma pergunta, né? Certo? O pessoal está colocando aqui já as respostas, ó. Legal, legal. Raikkonen está perguntando qual é a página que eu estou, né? Essa página que eu estou é a página 93, certo? Está falando sobre termos de uma equação. Bom? A 92 não, 92 é a introdução. 93, isso. Pronto, a Raíssa consertou aí. 93, tá bom? Então, pessoal, se tiver alguma dúvida sobre isso aí, você pergunte. Se não tiver, eu vou passar adiante. A gente dar andamento aqui no conteúdo. Professor, não entendi, foi nada. Pronto, eu repito, problema não. Ó, você estava assistindo a aula de ontem? Não pude assistir por causa que eu estava para Fortaleza fazendo exame. Pronto, não deve ter sido por isso, ó. Mas não tem problema não. Antes, quando a gente não tinha essa questão de filmar, essas coisas de YouTube, a gente perdia uma aula, pronto, perdia e ficava perdido, porque não tinha como mais o professor voltar ou explicar, a não sei que fosse numa revisão, talvez. Mas agora vocês têm umas aulas lá gravadas no canal BLV. Você pode ir lá na aula do canal BLV, na aula de ontem, eu acredito que já está postado já, e aí você tira a sua dúvida, né? Que lá eu dei uma detalhada melhor. Aqui eu não posso detalhar muito, porque aí eu vou me prender. É uma coisa que eu já expliquei, tá bom? Mas deixa eu dizer uma coisa para ti, para quem não está entendendo também, não só você. Os termos, você sempre vai dividir antes da igualdade e depois da igualdade. Então, tem que ter uma igualdade para que você tenha uma equação. Esse primeiro tópico, eu falei isso ontem. Para existir uma equação, tem que ter uma igualdade. Então, a igualdade, aquele símbolo lá que está aqui no meio, ele vai dividir a minha equação, certo? Ó, e a minha igualdade. Então, ele divide o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo, ele sempre vai ser o quê? Primeiro membro. E o lado direito é o segundo membro. Pronto. Aí você vai só analisar. Quem está aqui no primeiro membro é 5x menos 6. Quem está aqui no segundo membro, 15. Quem está aqui no primeiro membro, x menos 8. E aqui agora no segundo, 10 mais 5. 10 mais 5x. Aqui eu inverti, certo? Eu peguei 0 aqui, coloquei antes da igualdade, então está no primeiro membro, aquele. E aqui a variável está no segundo membro, tá bom? Então era só essa questão. Mas se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha com calma na aula de ontem, que está lá no canal, tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Agora a gente vai fazer o estudo da raiz de uma equação, certo? Vai fazer isso, pode apagar, né, pessoal, aqui? Eu nem perguntei, deixa eu olhar aí. Pode apagar, né? Vocês digam aí se pode, certo? É o aluno que perguntou aí que melhorou aqui a explicação, foi rápida, resumida, mas eu espero que tenha ajudado. Pronto.
é só você procurar a igualdade, certo? Se você achar a igualdade, pronto, você divide ela em antes e depois da igualdade. Tudo bem? Acho que eu posso apagar, né? Porque, pronto, o pessoal está vendo que pode. Então, vamos lá. Professor, o que vem a ser esse conceito agora de raiz de uma equação? Está bem aqui na página 92. A gente já está na página 90, aliás, 93. Então, ó, eu vou ter agora esse conceito aqui, ó, que raiz de uma equação. A gente já pensa em raiz quadrada, aquelas coisas, né? Mas não é não, pessoal. A raiz, pessoal, a raiz vai ser, você coloca aqui do lado, porque não coube, aí você coloca assim, ó, abre um parênteses aqui, uma chavezinha aqui, faz assim, ó, solução da equação. Entendeu? Então, a raiz, toda vez que ele pergunta a raiz, é a resposta da equação, né? Lembra que ontem, certo? A gente não resolveu aquelas equações que eu montei, certo? A gente não resolveu, a gente não encontrou o termo, desconhecido. Eu não sei se vocês lembram, vou colocar só um resumozinho aqui, um rascunho, aliás, que o primeiro exemplo que eu fiz ontem foi do Caio, que queria comprar um sapato lá numa loja, o sapato custava R$ 120, e ele queria fazer isso em 4 prestações. Então, ele pergunta qual era o preço da prestação, de cada prestação, de uma prestação. Então, eu escrevi assim, ó, 4 vezes X, o X eu chamei a parcela, né? O preço da parcela, da prestação, é igual a 120. Aqui eu só fiz escrever a equação. Agora, como é que eu resolvo isso aqui? Aí vocês aprenderam que quando está multiplicando aqui o número aqui, passa dividindo, né? Assim, então eu creio que deve ter sido assim. Então vai ficar 120 dividido por 4. Então, meu X vai ficar igual a 30. Então, a parcela que ele vai pagar é R$ 30. Não precisaria nem você montar um sistema desse, a não ser que eu pedisse para você marcar uma equação que representa o termo indeterminado, termo desconhecido. Aí você montaria uma equação para marcar lá a alternativa, qual que seria. Mas se você tiver um pouquinho mais de raciocínio, em termos de analisar, se eu tenho um sapato que custa R$ 120 e eu quero pagar em 4 parcelas, em 4 vezes, então uma parcela vai ser 30. Né? Então, nesse caso aqui, se você já colocasse de cara 30 lá, não tinha problema nenhum, não. Eu não tenho nenhum problema de aceitar isso aqui, não. É uma conta bem básica. Acredito que a maioria de vocês consegue perceber, né? A divisão dessa, a multiplicação, sei lá. Então, essas operações aqui não é ainda dá para fazer de termo, vamos dizer assim, mentalmente mesmo, de cabeça, certo? Não tem problema não. Então, resumindo aqui a história, quando eu faço isso aqui, ó, quando eu encontro que o meu x é igual a 30, isso aqui é uma equação, certo? Isso aqui também é uma equação. E o interessante é que essa daqui também, ó, é uma equação. E essa primeira aqui, a principal, é também uma equação. Mas aí a pergunta que eu quero fazer para vocês. Eu tenho 3 equações aqui, então, né? Isso, eu tenho essa aqui, eu tenho essa aqui e essa aqui. Tá? Essas equações são iguais? Sim ou não? Coloca aí no chat aí. Sim ou não? Eu vou aproveitar até que a ideia, já que eu já falei desse resumo aqui, desse rascunho, não precisa copiar isso não, certo? Mas a pergunta que eu faço é 4x igual a 20, x igual a 120 sobre 4 e x igual a 30. São 3 equações diferentes ou são iguais? Coloque aí o que vocês pensam que seja.
Deu tempo aí de vocês refletir aí a pergunta e responder? São equações distintas, diferentes ou é a mesma equação? A mesma? Isso, muito bem. É a mesma, são as mesmas equações aqui, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho mais na frente que essas equações são equivalentes, são iguais, tá bom? Mas era só para critério de curiosidade aqui. Não vou falar isso agora não. Deixa eu falar logo primeiro sobre raiz de uma equação. Então, toda vida que ele dizer assim, que ele disser, encontre a raiz da equação do primeiro grau, encontre a raiz da equação abaixo, você vai ter que resolver essa raiz, você vai ter que solucionar ela, tá bom? E solucionar ela é você encontrar o valor da minha variável x, do termo, o termo indeterminado, do termo desconhecido, tá bom? Mas deixa eu anotar aqui um apontamentozinho aqui para vocês, né, para quando vocês tiverem um resumozinho para estudar, ficar mais fácil, né? Então, o que a gente vai chamar como raiz de uma equação? Chamamos de raiz de uma equação. Vou chamar aqui, eu repeti o de direto, então eu vou chamar aqui da equação, melhor, raiz da equação. Fica muito repetitivo, né? Vocês estão fazendo produção aí de texto, tá? Porque a gente não pode repetir as palavras muito não, tá certo? Então, chamamos de raiz da equação o valor, olha só, vai vendo, ó, o valor do termo ou da variável desconhecida. Da variável desconhecida. Ou a gente chama de termo desconhecido, mas deixa só assim mesmo. Certo? E que torna a igualdade, essa aqui é novo, que torna a igualdade verdadeira. Deixa eu comentar isso aqui. Vocês lembram que eu tinha o seguinte, ó, 4 vezes x é igual a 120. Eu teria x é igual a 120 dividido por 4, e eu tinha x igual a 30, certo? A minha raiz, ela tem que tornar a minha equação, vou usar só isso aqui, ela tem que tornar a minha equação verdadeira, certo? Ela tem que tornar a igualdade verdadeira. Por exemplo, eu vou substituir um valor aqui, e quando eu multiplicar por esse número aqui, que é 4, tem que dar igual a 120. Será que de fato é 30? A gente aprendeu que de fato é 30. Se esse x aqui for 30, 4 vezes 30 dá 120, correto? Então, torna-se verdadeiro isso aqui é verdadeiro. E aí a gente pode concluir o seguinte, existe outro número, pessoal, que eu multiplicar por 4 dá 120? Será que existe outro número que multiplicar por 4 dá 120? Tem. Qual seria? Eu não sei, mas eu acho que 6. 6? Sim, 60? sei. É que eu não sei, não sei. Hã? Não tem, pessoal, não tem. Ó, se você for analisar aqui, ó, acima de 30, eu tenho 31. E abaixo de 30, eu tenho 29. Certo? Se você multiplicar, se você substituísse aqui o x por 31, você ia encontrar o quê? Você ia encontrar 124. Né? Então já é diferente de 120. Né? Se você fosse multiplicar aqui esse valor aqui por 4, você teria quanto?
4 vezes 9 dá 36, vai 3, tá? 4 vezes 9, 36, vai 3, 4 e 2, 8, 3, 11, né? 116, ó. Então, qualquer número fora daqui, do 30, não dá 120. Então, aqui a gente pode concluir que uma equação do primeiro grau, ela só tem uma única raiz, dá certo nela, né? Então, nenhum outro número vai dar certo, não. Você pode colocar aqui o número que for, não vai dar certo, porque você só pode ter uma única raiz para esse valor aqui, tá certo? Então, entender o que seria uma raiz de uma equação é a solução da equação. E a solução da equação é encontrar o valor da variável que é desconhecida, né? Certo? Eu chamamos de raiz da equação o valor da variável desconhecida. Tudo bem? E aí, obviamente, se você achar a raiz, você torna a igualdade verdadeira, né? Certo? Se você encontrar um número diferente quando for substituir, a igualdade não corresponder, é porque provavelmente esse número que você encontrou, ele não é raiz da sua equação. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Vou dar aqui um tempo para vocês. Professor, Oi. o senhor poderia explicar novamente? Pronto. A raiz de uma equação, certo? É o termo desconhecido. E quem é o termo desconhecido? É a variável, é a letra, certo? Então, para eu saber a raiz de uma equação, eu tenho que encontrar o valor da variável, da letra. Essa equação aqui, a gente viu no primeiro exemplo lá ontem, que era do Carlos, que queria comprar um tênis, né? Custava 120. Eu fiz só montar a equação, eu não resolvi. Mas aí, quando eu fiz aqui esse passo a passo, passei o 4 dividindo e tal, eu percebi que até você pode perceber que R$ 120 dividido em 4 parcelas dá R$ 30. Esse 30 aqui, esse cara aqui que a gente encontrou, ó, é a minha raiz da equação. E toda vida que eu chamo de raiz da equação é a minha solução, é a minha resposta. Certo? É a resposta. Então, como é que eu sei que essa coisa que eu encontrei aqui, que x é igual a 30, é de fato raiz dessa minha equação aqui? Quando eu pegar no lugar do x e colocar 30, o valor 30, e eu multiplicar, você vai ver que 4 vezes 30 é 120, vai dizer que vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Se x for 30, vai ficar 4 vezes 30 dá 120. 120 é igual a 120? Sim. Então essa sentença aqui é verdadeira, certo? Então, toda vez que ele pedir raiz, é você encontrar o valor da minha variável. E aí a gente discutiu o seguinte, que não há outro valor que eu substituo aqui e multiplico por 4 e dê 120. Não tem. E aí a gente já vai passar aqui para a página 94. Ele vai falar de conjunto universo e conjunto verdade. Certo? Conjunto verdade ou conjunto solução. O que eu falei para vocês que a raiz é a solução, certo? Mas nem todos os valores eles são necessários para cá, para a equação. Nem todos os valores tornam a igualdade o quê? Verdadeira, certo? Se eu dissesse, por exemplo, assim, ó, o 10, por exemplo, vamos supor que eu digo que o x é 10. Se eu pegar 4 vezes 10, vai dar 40. Não dá licença para mim apagar com o dedo? 40. Aí ficaria 40 igual a 120. Isso aqui é verdadeiro? Isso aqui não convém, pessoal. Isso aqui é um absurdo. É um absurdo. 40 não é igual a 120. Tá certo? Tá bom? Melhorou? Melhorou sim, professor. Obrigada. Pronto. Aí, ó, presta atenção nessa ideia aqui, que eu vou pegar esse gancho aqui para explicar o conjunto universo e o conjunto verdade. A gente concluiu aqui que não são todos os números que eu vou utilizar aqui para tornar a minha igualdade verdadeira. Não são todos os números
não é todo o valor numérico que eu substituo aqui no x que vai dar certo, não. Eu tenho um único valor. Então, ó, analisa bem. A gente tem uma infinidade de números, correto? Se eu pedir para vocês colocarem aqui os números aqui, a gente poderia ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão, 2 milhões, trilhões, né? Então, eu tenho infinitos números, certo? Mas dessa infinidade de números, que eu chamo de universo, eu vou só pegar um, certo? Então, o universo, que a gente diz aqui, o conjunto universo, são todos os valores que a minha variável pode assumir, certo? Mas só que o meu conjunto verdade é o único valor que torna a minha igualdade, a minha equação, verdadeira. Então, eu vou escrever isso aqui para vocês, certo? Então, preste atenção como é sutil esse conceito. Eu estou aqui na página 94, lá em cima, ó, conjunto universo e conjunto verdade, certo? Deixa eu apagar aqui, eu acho que já deu para você copiar, né? Deixa eu apagar esse 10, não vai... Vocês vão ficar de bobeira aqui, vão achar que eu vou entender aqui, tá? Deixa eu fazer só isso aqui, ó. Eu coloco aqui o 30 de novo. Você pode tirar o print aí e fazer o que você quiser. Copiar, eu espero também um pouquinho. Deixa que você copie rápido, né? Tá bom? Então, a gente falou o que seria uma equação, certo? A gente fez o estudo dos termos de uma equação. A gente entrou agora na raiz, ou seja, na solução da equação. E aí a gente vai estender agora o conceito para conjunto universo e conjunto verdade. Ou seja, o conjunto verdade é também o conjunto solução, tá bom? Ele traz essa ideia de conjunto, aí dá uma ideia de muita coisa, né? Muitos números, né? Mas vocês vão já entender aqui o que ele traz aqui, essa ideia de conjunto, tá bom? Vou lá. Acho que já deu certo aí, né? Pode ir? Vocês é que analisam aí, se é possível ou não. Pronto, o pessoal está dizendo que pode. Vamos nós. Eu só aqui concluir a parte da frequência, tá? Pega a frequência de pedacinho em pedacinho, tá bom? Só um instante. Vou lá, vou apagar, hein? Ó, vou aproveitar aqui a arte que eu coloquei aqui e vou apagar só essa parte aqui. Aí é outro tópico, né, aqui do conteúdo, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é o horário que eu tenho. Não me perca aqui. Passo da hora, né? 2h14. Eu vou até 2h20. Então, 6 minutos. É suficiente para mim, para eu colocar só esses dois conceitos. Ó. Coloca aqui para mim, ó. Conjunto universo. Aí você lembra logo lá da astronomia, lá, da física, das ciências que vocês estudam. Universo, né? Embora não ajude muito, porque a gente tem várias teorias sobre o nosso universo, tem a teoria uni é o único universo, mas tem um multiverso, aí eu não vou entrar em contexto sobre isso aí, não faz parte da matéria, da disciplina, tá? Mas o que seria o conjunto universo que a matemática traz para a gente? Você coloca aí, ó, todos os valores que a variável x pode assumir, certo? Na verdade, esse termo universo para matemática é um termo utilizado totalmente diferente
do termo utilizado de universo para astronomia, né? Certo? Eu acredito que esse conjunto universo, no nosso estudo aqui, ele é infinito, certo? Infinito. Agora, o universo lá da astronomia lá, eu não acredito que ele seja infinito, certo? Eu não acredito que ele seja infinito, tá bom? Mas aí, eu não vou entrar em contexto, tá bom? E conjunto universo, agora conjunto verdade. Verdade. Ou a gente chama de conjunto solução. Você anota para mim aí, já vou encerrar aqui, tá? Vai colocar aqui, ó. O conjunto verdade são os valores, eu chamo valores, é os números, certo? São os valores e os números do conjunto. Olha só aqui, ó, o conjunto universo que atribuímos o atribuídos à variável, ou seja, não, vou botar atribuído, não, porque fica a palavra meio complicada para vocês entenderem. Vocês não sabem nem o que é atribuído. Eu vou colocar assim. São os valores do médico do conjunto universo que quando substituídos na variável, torna a equação, já que eu botei valores, né? Eu não vou cometer esse erro em português, eu vou colocar tornam a equação o quê? Verdadeira. Né? Aí pode ter um aluno que está complexado agora, mas não tem coragem de perguntar e dizer assim, professor, o senhor disse que a raiz era um único valor, certo? E agora o senhor vem trazendo que são valores, tá certo? Aí isso aqui já é um paninho para manga para amanhã, tá bom? A gente tem que tomar cuidado, porque a cada equação tem uma situação que a gente vai analisar, certo? Então, fique só até por aqui, tá bom demais. Tá bom? Então, você tem uma coisa, né? Trazendo aqui o nosso conceito que a gente usou de universo. Deixa eu apagar aqui, né? Por que que o professor Senei não acredita em um universo infinito, certo? Eu acredito nesse conceito de um universo, um único, né? Uma única explicação, um único espaço, certo? E o nosso universo, ele provavelmente ele tem um formato cilíndrico, certo? E pelos estudos e cálculos que a gente percebe, que a gente dá uma olhada nos artigos, a gente está bem aqui, a Terra fica bem aqui nessa portinha de entrada aqui, né? Certo? Ou seja, a nossa galáxia, né? E a gente chama de Via Láctea, né? Certo? Então, o nosso universo, ele é finito, ele tem um fim, tá bom? Né? E aí você tem um monte de artigos que traz sobre isso. Então, eu vou utilizar esse conceito aqui para explicar. Então, o nosso universo, tá vendo assim, esse cilindro aí, ele é cheio de galáxias, né? Para você ter uma ideia, a gente tem catalogado, vamos dizer assim, em estudos, 200 bilhões de galáxias, né? Em cada galáxia, por exemplo, se a gente pegar a nossa, ela tem 100 bilhões de estrelas, certo? Tá bom? E aí, a gente tem aqui nosso planeta Terra,
aqui nessa nossa galáxia, então, o que seria o universo? Seria toda essa casca cilíndrica aí, vocês conhecem o cilindro. E aí, o que seria o meu conjunto verdade? É a minha galáxia que está referente ao planeta Terra. Entenderam? Então, você tem uma coisa maior, você pega um conjunto maior, e dentro desse conjunto você pega uma parte do conjunto. Imagina que eu tenho uma população, certo? Da Araquaiaba, e aí eu vou fazer um estudo só com a parte das pessoas da terceira idade. Então, eu vou pegar só essa população, essa amostra de um todo. Não sei se eu consegui explicar de forma correta pelo tempo que eu tenho, que eu já estourei, tá bom? Então, amanhã a gente continua aqui a ideia, tá bom? E a gente dá uma ideia melhor em exemplo, para ficar mais enxuto esse raciocínio, tá bom, pessoal? Se tiverem aí, quiserem copiar alguma coisa aí, vocês copiam, né? Tá bom? E aí eu vou já sair aí. Só me despedir de vocês, tá bom? Pode sair, né? Tchau, tchau, beleza. Então, tchau, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Beleza, meu povo, tudo tranquilo e na paz. Estou bem, graças a Deus, né? Mais uma semana. Buenas tardes a todos. Olá. Suave. Eu estou bem, Raíssa. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta aqui meio boba. Como é que foi o simulado, gente? Tudo tranquilo? Tranquilíssimo? Nada a ver, professor, tava muito difícil. Sério mesmo? Só de álgebra que tava fácil.